Que a graça de Cristo Jesus cubra a sua preciosa vida também. Queridos, abra sua Bíblia aí no livro do profeta Daniel. Sua Bíblia, no capítulo 1 de Daniel, versículo de número 8, nós encontramos uma palavra que vai nortear a nossa reflexão quanto às escolhas inevitáveis, mas as consequências também indesejáveis à nossa vida. Daniel, capítulo 1, versículo 8, diz assim o texto, você pode acompanhar aí também no multimídia, se você não tiver sua Bíblia. Diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida do rei. Fecha seus olhos, vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Nós rendemos louvores a Ti nessa hora. E louvores, ó Deus, são elogios, são expressões que fazemos ao Senhor. Mas o Senhor quer que nós sejamos adoradores em espírito e em verdade, com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso viver. Por isso, ó Deus, faça de nós, através da Tua palavra e através do viver a Tua palavra, verdadeiros adoradores ao Senhor. Nós te pedimos que abençoe cada coração, cada vida aqui nessa noite. Que nós sejamos impactados com a Tua palavra, que Teu Espírito Santo nos exorte e nos faça, Senhor, mais próximos da Tua vontade. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Foi durante o cativeiro babilônico, o povo de Israel se afastou dos caminhos do Senhor. E Deus, então, como castigo, como consequência para o pecado do povo, veio então Nabucodonosor, um grande imperador da época, e tomou e levou cativo o povo de Israel, e dentre esses muitos jovens nobres, aqueles que não morreram ao fio da espada, foram levados cativos, e outros só os fracos e assim com muitas limitações ficaram em Jerusalém. Outros foram levados, como o caso de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego, seus amigos, que estavam então ali no serviço dentro do palácio de Nabucodonosor, que tinham sido separados para serem instruídos segundo a lei dos caldeus, segundo o costume dos caldeus. Estes jovens então recebiam as influências, eles iam ser ensinados na língua, na ciência, na cultura, iam ser ensinados em todos os aspectos para serem governadores, para serem líderes entre os caldeus, entre o povo babilônico. Mas, queridos, Daniel tomou uma decisão, e foi nesse período aqui então, que sem querer, talvez, Daniel nos dá e nos aponta uma realidade espiritual, que nós dia a dia vivenciamos, que eu e você vivenciamos todos os dias, de que existem dois banquetes, ou duas bandejas, que constantemente nos são oferecidas. Agora há pouco, o Abner chegou em Resende, e a gente estava conversando com ele por telefone, dizendo: cuidado, você está recebendo influências de muitas pessoas, dos amigos crentes e de muito mais amigos não crentes, porque o número dos não crentes é muito maior do que os crentes ali naquela instituição. E aí a gente aponta para o cuidado em as ofertas que o mundo, em que nós somos todos os dias colocados diante dela. Então, um do qual gera saúde, vida e paz, e o outro banquete que vai produzir algo que no início é doce, saboroso, mas esconde um final tremendamente amargo. Assim são o banquete de Deus e o banquete que Satanás oferece aos filhos de Deus, oferece às pessoas. Na vida, queridos, constantemente nós recebemos convites para esses dois banquetes, para as duas mesas que são oferecidas, assim como Daniel e seus amigos receberam. Que diferença
existe entre o banquete do rei dos reis para com o banquete do rei deste mundo, onde impera, onde a Bíblia diz: no mundo há o governo do maligno. Algumas características do governo ou do banquete que o mundo quer oferecer para mim e para você. Podemos entender melhor, então, como são as coisas no banquete do mundo, à semelhança do que Daniel está aqui sendo apresentado, quando a gente vê algumas citações bíblicas. Quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para a palavra de Deus, porque não há outro livro melhor para nos instruir quanto à verdade, quanto a vivermos de forma adequada, se não olharmos para as Escrituras. O banquete de Satanás, o banquete que o mundo oferece, ele se caracteriza pelo banquete do pecado. Veja o que diz Provérbios, como está aí projetado no capítulo 9, nos versos 13 a 18, que no mês de setembro nós pensamos esse texto para lembrar aqui agora no mês de agosto, para agora no mês de setembro nós estarmos refletindo sobre isso. Nesse banquete que é oferecido, diz o texto: a insensatez é pura exibição, sedução e ignorância, sentada à porta de sua casa, no ponto mais alto da cidade, clama aos que passam por ali, seguindo o seu caminho. Venham todos os inexperientes. Aos que não têm bom senso, ela diz: a água roubada é doce, e o pão que se come escondido é saboroso. Mas eles nem imaginam que ali estão os espíritos dos mortos, que os seus convidados estão nas profundezas da sepultura. As consequências estão nítidas nas escolhas dos banquetes que o mundo tem para nos oferecer. Aqui se vê claramente o anzol, que é colocado de forma a que a gente veja só a isca e não perceba que ali tem algo tentando nos aprisionar. O início é tão atraente, é sedutor, mas nunca essas atrações nos contam a história toda. Poderíamos enumerar uma grande quantidade de casos em que a sedução, em que os prazeres do mundo, em que todas as ofertas do mundo são colocadas. E o texto diz por si mesmo: o banquete do pecado que é oferecido. Há o banquete também da indiferença que é apresentado. Lucas, no capítulo 16, no verso 19 a 23, que diz: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Meus queridos, na história que Jesus está contando aqui, um homem rico vive em festas, mas no fim vai para o inferno. Seu erro não foi ser rico, porque não é o fato de ser rico que tira dele o direito de entrar para a eternidade, mas ele ser descuidado quanto à responsabilidade que ele tinha. Não deu importância ao mendigo que catava as sobras que caíam da sua mesa, e também não se importou com o destino eterno da sua própria alma. Aquele homem estava indiferente às questões que estavam diante de si mesmo. Muitas vezes a nossa indiferença quanto à palavra de Deus, quanto aos conselhos de Deus, contra as verdades de Deus, e a nossa indiferença é muito clara. Nós ouvimos e alertados somos, mas nós nos tornamos indiferentes. Esse é o grande banquete, para que a gente não ouça, como o apóstolo mesmo já diz, para que ouvindo não ouça, vendo não vejam, para que não consigam perceber o quanto é arriscado trilhar por esse caminho. Registra aí, abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 14 a 17. Ainda sobre a indiferença, olha o que Tiago vai nos dizer. De que adianta, meus irmãos,
Alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser: vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também, a fé por si, se não for acompanhada de obras, está morta. Aquele paradoxo está instaurado aqui quando nós olhamos para o apóstolo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não tem nenhuma dificuldade da gente compreender isso. O que Tiago está dizendo é que eu, se declaro que tenho fé em Deus, mas eu não pratico, é como se eu não tivesse fé, porque a evidência da fé é a prática. Portanto, quando eu me torno indiferente, quando aquilo que Deus requer que eu e você façamos, e não fazemos, não respondemos positivamente, portanto, vivemos a nos deliciar com os banquetes que são oferecidos como pecado e como a indiferença. Há também o banquete do materialismo. Veja em Lucas, no capítulo 12, no verso 16 a 21. Então lhes contou uma parábola, Jesus. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens, e direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas é rico para com Deus. Ah, meus irmãos queridos, há quantas pessoas que estão sendo servidos pela bandeja, pelos banquetes do materialismo, se preocupando mais se o celular é da última geração ou não, se preocupando mais se está com a roupa mais bonita ou não, se preocupando mais se tem isto ou aquilo outro, se vai conseguir aquilo ou não, e se esquece. E aí a gente vai observando quantas pessoas. A gente, olha, eu estava perguntando outro dia, por que será que tantos filhos de crentes ou pessoas de bem têm os seus filhos muitas vezes sendo tragados por este mundo das drogas e sendo levados por tanta coisa que esse mundo está oferecendo? A gente vai observando que muitas vezes a família, nós negligenciamos por causa do materialismo, porque nós queremos ter coisas. E aí, por causa disso, a esposa precisa trabalhar 2 empregos, o esposo trabalha em 2 empregos e o filho fica dentro de casa, indo para algum lugar, sendo cuidado por alguém. Nada contra você, por um tempo, por um momento, precisar que alguém da sua família, o seu filho, seja cuidado. Mas quando isto é exagerado, em que a educação é preterida, em que o ensino, os valores não são passados, e aí a gente depois vai perguntar: como foi que isso aconteceu? Porque nós nos servimos do banquete do materialismo, e aí esquecemos de dar a educação, porque nós queremos ter, e não é o suficiente o que já temos. E por causa disso, a sociedade vai sendo degradada, a sociedade vai se perdendo, porque quem educa os nossos filhos é a televisão, é o Netflix, é o celular, é a escola, menos eu e você. E por causa disso, nós perdemos e temos os valores materialistas tomando a direção. Quando muitas vezes nós queremos muitas coisas e olhamos para a mídia nos dizendo que somos e seremos felizes se tivermos aquilo ou aquilo outro. Então, assim como Daniel no seu tempo, ele decidiu por algo, nós também precisamos tomar uma decisão em nossas vidas. Poderíamos, queridos, listar outros exemplos aqui, mas a essa altura
a gente já detectou um padrão. E o padrão é o seguinte: no banquete de Satanás, o começo é sempre doce, o final é sempre amargo e a conta é sempre alta ou salgada demais. Por isso, a gente precisa tomar cuidado sobre esse mundo em tantas e tantas ofertas, tantos e tantos convites que nós recebemos para nós nos deliciarmos daquilo que está sendo servido para cada um de nós. Agora vamos pensar um pouquinho nas características do banquete de Deus, banquete melhor, banquete delicioso que o Senhor tem para nos oferecer, que é a opção de Daniel aqui, quando o rei queria que ele comesse da sua comida e ele opta por comer aquilo que realmente faria diferença na sua vida, como eu e você também precisamos fazer. Então vamos ver aqui, descobrir como é que é o banquete de Deus. Na mesa do Senhor, tudo é servido de modo bem diferente. A Bíblia nos diz que, em Romanos 3:23, ele nos diz o quê? Toda a verdade. Qual é a verdade? Pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O banquete de Deus, ele não vem dizendo mentiras e dizendo que você é feliz se você fizer isso ou aquilo outro, que você é valor, que você tem isso, que tem aquilo outro. O Senhor começa a nos dizer que nós somos pecadores, estamos destituídos da sua glória. Ele confronta a cada um de nós com a nossa própria realidade. A entrada desse banquete é amarga, porque ele nos convida para sentar à mesa e ele já de cara diz para você: olha, você é pecador. E quem é que gosta de ser confrontado com o seu próprio pecado, com a sua própria realidade? Porque é um pouquinho amargo a gente perceber e saber o quanto nós estamos distantes do plano de Deus. Nesse ponto, então, Deus age como um bom médico, dizendo palavras que o paciente talvez não queira ouvir, mas que estabelecem um diagnóstico correto e que levarão à sua cura. Porque é exatamente este o banquete que Deus nos oferece, quando Ele diz assim: você tem transgredido, você tem pecado, você tem errado o alvo, você não tem feito aquilo que eu esperava que você fizesse, porque eu te criei para o louvor da minha glória, e você tem desviado desses valores, desses princípios. Então volta, reconheça. Admitir e reconhecer a nossa realidade nem sempre é fácil. A verdade diante dos fatos, ela é dolorosa, pois ela nos indica o quanto nós estamos distantes. Há muitos anos atrás, um presidente dos Estados Unidos, John Lincoln, ele costumava visitar alguns cultos de algumas igrejas. E todas as vezes que ele ia aos cultos, os pregadores eram avisados: o presidente está aí, cuidado, não fala pesado não pega pesado não, né? Aí os pregadores sempre amaciavam, faziam rodeio, né? Aí certa vez ele foi numa igreja, né, em Boston, se eu não me engano, para visitar ali, em Washington. Conta a história que ele foi em uma das igrejas em Washington, e aí aqueles irmãos da introdução, né, eu acredito que foi um diácono, falou: pastor, o presidente está lá atrás, está aqui assistindo o culto, participando do culto, pega leve, né, e tal, não fala muito de pecado hoje, porque ele está aí. Aí o pastor: tá bom, pode deixar comigo. Está conosco o presidente dos Estados Unidos, bem como todos os membros dessa igreja. Eu queria declarar que todos são pecadores, e que todos, se não se arrependerem, vão para o inferno. E ele começou a diz a história, que esse presidente, depois daquele dia, ele não parou de frequentar aquele culto, porque foi o único culto, a única igreja em que as pessoas puderam alertá-lo da miséria e da condenação que ele estava sujeito a sofrer quando morresse. Portanto, meus queridos, nós precisamos ser alertados quanto a isso, precisamos entender isso, né? E esse pregador era o grande pregador chamado Moody, que você vai encontrar, e de púlpito o pregador falou, e eu tenho aqui as palavras dele: soube que está conosco o presidente da República, gostaria de dizer-lhe que ele é um pecador, e que se não se converter, será lançado no inferno como todos os perdidos que aqui estão. A partir daquele dia, o presidente passou a frequentar aquele culto. Meus queridos,
As características do banquete de Deus é este: o início é amargo. A gente se depara com a nossa realidade. Em segundo lugar, é um banquete que oferece a sua graça. Efésios 2, 8, 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É o prato principal do banquete de Deus, o convite para o arrependimento e exercer a fé em Cristo Jesus. Não somos salvos por nossos pecados, por obras ou por religiosidade, ou dos nossos pecados por obras ou por religiosidade. Cristo pagou o preço da nossa redenção lá na cruz. Agora, Ele oferece gratuitamente a todo o que crê. Tudo já está pago, tudo já está consumado. É tão somente fazer com que aquilo que Ele nos ofereceu seja recebido em nosso coração. Thomas Brooks, um capelão inglês do século XIV, ele escreveu o seguinte: a graça transforma fichas em moedas, pedras em pérolas, doença em saúde, fraqueza em força e miséria em abundância. A graça de Cristo Jesus tem o poder de nos alcançar. Sexta-feira passada, eu estava no hospital por volta das 17 horas, 17h30. Tinha um moço que tinha sofrido uma bala. Sofrido uma bala não, né? Levou um tiro, para ser mais claro, né? A expressão melhor é essa, mais clara. Ele levou um tiro. E eu tinha ido lá para visitar algumas pessoas, né? Que estavam na minha lista de visita, mas esse moço estava ali. Quando eu estava saindo da visita, ele olhou para mim e eu parei e fui lá evangelizá-lo. É interessante como ele, ao ouvir o evangelho da graça de Cristo Jesus, quando eu pude dizer para ele que Cristo perdoa e que ele poderia ter uma vida nova, porque quem está em Cristo nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ele não podia chorar porque estava com a traqueostomia, mas ele pôde derramar as lágrimas. Quando eu perguntei para ele: você quer receber Jesus Cristo como seu Salvador? E ele fez assim: quero. Então eu orei com ele. E depois disso, aquele moço tinha um semblante totalmente diferente do que eu encontrei quando, aqueles últimos 20 minutos de conversa, a gente viu. Porque esse é o poder da graça de Cristo Jesus. Quando o poder da graça chega, transforma, modifica, a pessoa se torna uma nova criatura em Cristo Jesus. E o banquete de Deus sacia a nossa alma, porque nele é servida a graça. O Senhor disse a Paulo, quando Paulo tem uma experiência e ele sobe numa visão, e ele diz: eu não sei se foi em corpo, se foi em espírito, na beleza do que havia me sido revelado, lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele menciona sobre a experiência que ele tem, e ele diz: diante de tudo que eu vi, o Senhor me deu um espinho para que eu não me vangloriasse disso, e eu orei 3 vezes para que o Senhor me tirasse, e ele me respondeu: Paulo, a minha graça te basta. Meus queridos, a graça de Cristo Jesus para conosco é suficiente, porque este é o banquete de Deus. E quando a gente olha para Daniel, a gente vê que é só a graça de Deus mesmo. Olha, ele dispensa aquela comida toda preciosa, bem preparada, né, cheirosa, aquelas coisas deliciosas e apetitosas que eu e você gostamos, queremos na nossa mesa, mas ele abre mão de tudo isso para comer legumes. Quem é que gosta de inhame sem sal aqui? Eu como, né? Só que se for com mel. Quem é que gosta de batatinha sem sal, sem gordura, de cenoura? Eu como. Quem é que gosta só de alface? Eu como, junto com as outras coisas. Mas ele optou em fazer uma separação, em optar por aquilo que realmente significaria preferir Deus em sua vida. E ele faz essa escolha. E aí a gente aprende que o Senhor, no banquete que Ele nos oferece, Ele guarda o melhor para o final. Olha o texto lindo de Apocalipse 19, do verso 6 a 9. Acompanhe essa leitura aqui no Data Show, olha só. Então
ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões que bradava: aleluia! Pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos, vamos nos alegrar e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva, qual é a noiva de Cristo? A sua igreja, já se aprontou, foi-lhe dada para vestir-se linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos justos dos santos. E o anjo me disse: escreva, felizes os convidados para quê? O banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são palavras verdadeiras de Deus. Por isso podemos afirmar que desse banquete que o Senhor nos convida sempre a participar, chegamos à sobremesa. Então, na visão do Apocalipse, Cristo mostrou a João uma ceia das bodas do Cordeiro. Que linda cena esta! Como será maravilhoso participarmos daquele banquete na companhia dos heróis da Bíblia, de todos aqueles nossos entes queridos que partiram. Imagino eu sentar novamente à mesa, Pastor Hélio Trujillo, sentar à mesa com meu pai, Sebastião e tantos outros, a irmã Rita Ramos. Olha como vai ser maravilhoso esse reencontro, e principalmente porque nos reencontraremos com Cristo Jesus. Eu vou poder perguntar para Moisés tantas coisas que, ao ler os 10 mandamentos, ao ler o Pentateuco, me ficam a questão, mas isso vai ser muito, muito menor do que a alegria que eu vou ter em conversar com Jesus, estar com Ele, de abraçar Jesus. À semelhança de uma história contada pelo pastor Marcelo Aguiar, quando ele diz para a gente sobre um pai que iria viajar a negócios, e a fim de consolar o filho pequeno, prometeu-lhe que, quando voltasse, traria muitos presentes. O garoto aguardou ansioso enquanto as semanas se passavam. Um dia, a porta se abriu e lá estava o pai, com uma sacola de presentes em cada mão. O filho correu em sua direção, ignorou os presentes totalmente e abraçou o pai, porque os presentes eram bons, mas a presença do pai era ainda muito melhor. Como é bom estar na presença do Pai. Isso nos leva à seguinte conclusão: no banquete de Deus, melhor do que o que está na mesa sendo colocado para nós é quem está à mesa, o próprio Salvador. Isto é maravilhoso. Amigo, existem 2 bandejas que foram e que são sempre servidas diante de nós. Poderíamos dizer 2 banquetes. Você tem sido sempre convidado a ambos. Assim, neste dualismo, a Bíblia sempre apresenta céu e inferno, cruz ou espada, sempre apresenta salvação ou perdição, sempre Satanás ou Jesus. Entretanto, eles não são iguais, são diferentes e bem diferentes, e você precisa entender qual escolher. No banquete de Satanás, as coisas parecem começar muito bem, mas o desfecho, infelizmente, é muito amargo. No banquete de Deus, o melhor sempre é guardado para o final, ou poderíamos dizer também no início. Cristo nos chama e nos espera. O banquete está pronto. Tudo é de graça e pela graça de Deus. Ele já pagou o preço. Se atentarmos ao seu convite, Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima, conforme a promessa. Ele alegrará o nosso coração. Ele nos acompanhará todos os dias. E no fim, fará com que tudo se torne ainda melhor. A escolha que Daniel, seus amigos, eu, você, podemos fazer, são exemplos vivos das palavras do Senhor a seu povo, através do profeta Malaquias, quando ele declara: no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu trarei compaixão, compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem a Deus. Malaquias 3, 17 a 18. Eu termino com essa palavra. E, como sempre, Jesus sempre fez isso. Ele sempre convidou a uma decisão. E não é diferente deste culto. Nesta hora você tem a oportunidade de também decidir, diante de
todas as bandejas que lhe são oferecidas, aquelas que são oferecidas por Satanás, pelo mundo, ou pela tendência natural da sua própria carne. Você pode aceitar ou recusar, bem como também o convite de Jesus para aceitar a sua graça, aceitar a sua misericórdia, reconhecer os seus pecados na amargura de perceber o quanto isso te leva e te afasta da presença e da comunhão e da alegria que Deus quer lhe dar. Você tem hoje a oportunidade de escolher entre céu e inferno, entre dor ou alegria no final. Por isso, meu querido, nessa noite, enquanto nós cantamos, enquanto nós ouvimos este cântico maravilhoso, que convida você a perceber e escolher Deus. Escolha Deus, faça a sua escolha, mas que ela seja movida pelo Espírito Santo de Deus e que você faça a opção certa de dizer: eu escolho Deus. Que Ele te abençoe em Cristo Jesus. Amém. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado, Senhor. Desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem, me chama. Todo dia as propostas vêm, me chamam. Todo dia vem as tentações, me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Eu sou abençoado se vivo obediente. Mas todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia vem as tentações, me chama. Todo dia as propostas vêm e me chamam. Todo dia o pecado vem, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo. Eu escolho o Espírito Santo, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Ei, mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus.